Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Meu irmão, vamos aqui à pregação de hoje. Vamos aqui em Atos, capítulo 9, na conversão de Paulo. Então, iremos para a palavra. Em Atos, capítulo 9, versículo 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se entregasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, no caso, o Saulo, e pusera sobre ele a mão para que tornaras a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. No 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, Jesus, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou à casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, vemos aqui a conversão de Paulo, como já muitos já sabem dessa passagem. Mas a iluminação que Deus me deu é que muitas vezes não entendemos como foi o nosso chamado. Tem situações que a pessoa, Deus permitiu, de certa forma, a pessoa adoeceu, a pessoa passando por uma grande tribulação na sua vida, algum familiar, algo que conseguisse tocar na pessoa, mover a pessoa, sensibilizar, para que ela entenda que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode resolver aquela causa impossível para o homem resolver, impossível muitas vezes para nós resolvermos. Ali é onde a gente necessita entender o nosso chamado, que nós precisamos realmente se render a Jesus. Não podemos mais recalcitar contra os arguilhões. E ali o Senhor, Ele está ali realmente de braços abertos para nos abraçar, nos acolher, nos ensinar. E através do ensinamento que é da palavra, nós sermos curados, sermos transformados, ajudarmos a alguém se transformar em uma nova criatura. Então nós temos que entender
Onde está o seu chamado? Isso que você está passando, isso que algum familiar está passando, muitas das vezes pode ser um chamado do Senhor. Aonde nós temos que entender que onde está a nossa falha. O que estamos fazendo? Se estamos perseguindo a Jesus, se estamos fazendo algo para aprisionar alguém, então o Senhor vai falar conosco, em particular. Vamos estar atento ao nosso chamado. E o nosso chamado, o de Paulo, foi realmente para poder pregar o Evangelho. Aqui, como o Senhor falou aqui para ele no versículo 15, vai porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Muitas pessoas não vão entender quem você é hoje. Muitas vezes você é Saulo, mas você depois vai ser o Paulo. Deus pode mudar o seu nome. Aqui no próprio Atos, a gente vê aqui uma passagem em Atos 13, no versículo 9, diz: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixados os olhos nele, que aqui é outra pregação, mas aqui é só para mostrar aonde está escrito que o Saulo depois foi chamado de Paulo. Você vai ter um novo nome, novas línguas, novas formas de viver e de poder ser usado, ser um vaso escolhido. O Senhor te escolheu. Se essa mensagem chega até você e toca profundamente em você, é Deus que te escolheu. É Deus que me escolheu. E Deus quer todos que vivam o Evangelho. Então vamos viver o Evangelho. Amém, irmãos? Entendam e busquem ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá, meu Pai, uma atenção. Meu Deus, que nós venhamos ter essa atenção para entender, meu Pai, a Tua palavra. Nos dá um entendimento. Meu Deus, todos nós queremos ser vaso do Senhor, queremos ser usados pelo Senhor, porque as almas têm importância, sim. Meu Deus, que o Evangelho do Senhor possa chegar a várias pessoas através de nós. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá integridade para viver a Tua palavra, não ser só ouvinte, não ser só conhecedor, não ser só teólogo, teologia, mas viver a Tua palavra, não discutir a Tua palavra, mas viver a Tua palavra para que essas almas sejam salvas. Senhor, qual é o nosso chamado? Qual é o chamado desse irmão que está ouvindo aí? Pai, fala com ele, fala com ela, e que ela venha estar, meu Pai, que essa pessoa venha estar realmente vivendo a Tua palavra. E que assim seja, para a honra e glória do nome do Criador. Amém e graças a Deus.